muita pressão, tem sentindo, principalmente no mês de abril, o produtor precisou fazer um pouco mais de vendas para conseguir cobrir também as contas que já fechavam em abril. Uma das melhoras que dão para ser observadas é o cenário para os prêmios pagos nos portos. Agora está um pouco menos pior, vamos colocar dessa forma. Para falar a respeito da tendência do mercado, suas expectativas, eu converso agora ao vivo pela internet com o Eduardo Valim, ele que participa do programa ao vivo conosco. Valim, obrigado pela participação. Qual que é a expectativa que o produtor, o sojicultor pode ter para os valores negociados com soja nesse mês de maio, principalmente? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Bom, respondendo a tua pergunta, nós temos, claro, sempre lembrando da parte conceitual. Na formação do preço da soja, nós temos principalmente 3 componentes. Bolsa de Chicago, que é o maior peso, o prêmio, que esse ano castigou bastante, como você já falou aí, e também o câmbio. O que nós temos observado nesses últimos 30 dias, o prêmio começou a cair bastante forte, agora recuperou, já tem uma alta acumulada de 60 centavos por bushel, mas daí a soja caiu, mais ou menos por aí também, 60 centavos por bushel, o que acabou anulando essa alta do prêmio. E hoje, por exemplo, que a soja está subindo bem, o prêmio também está subindo, quer dizer, deveria dar uma valorizada no preço da soja, aí o câmbio agora acaba escorregando e nesse momento já abaixo dos 4,95. Então realmente não está fácil, uma hora é Chicago que cai, outra hora é o prêmio que escorrega um pouco, e se não é os dois, aí nós temos o câmbio que acaba também tirando o valor da soja. No geral, Fabiano, posso dizer que das mínimas dos preços que nós vimos em reais por saca, quer dizer, preço final ao produtor, nós temos uma recuperação sim, perto aí de alguma coisa de 4 até 5 reais por saca, depende da região. Valim, nós temos no Brasil ainda muita soja, o volume é alto de soja para ser negociada. A soja embarcada durante o mês de abril teve um bom volume, chegou aí um pouco mais de 14 milhões de toneladas, mas devemos ter ainda pelo menos 50%, ou quase isso, para ser negociada, para ser comercializada. Como que você imagina que essa negociação deva ocorrer a partir de agora pelo sojicultor brasileiro? Vai seguir bastante travado ainda, e isso não é bom. Como você falou, tem 50% ainda a ser vendido, alguma coisa aí perto de 75 milhões de toneladas. O grande desafio é a logística. Você falou aí em 14 milhões, na verdade depende da fonte que você adota, um pouco menos que isso. E aí nós temos, no total da temporada, de janeiro a final de abril, o Brasil embarcou 36 milhões de toneladas. Para chegar nos 95 milhões de toneladas, para que a gente não fique com um estoque tão grande de passagem, lá em dezembro, precisamos exportar 95 milhões. E deveria chegar agora, ao final de abril, em 39 milhões. Quer dizer, estamos devendo 3 milhões ainda para equiparar a esse volume necessário. E aí, portanto, falando de logística, é muito importante agora esse mês de maio e de junho, porque se a soja não engrena, e vamos dizer, tem 2 meses espetaculares, como 15, 16 milhões de exportação, aí a soja vai entrar no programa do milho. Aí um vai atrapalhar o outro. E, como eu gosto de falar, quando a gente fala de logística, 1 mais 1 não é igual a 2. Não dá para você embarcar tanto milho quanto soja ao mesmo tempo e ter a eficiência 100% nos dois. A eficiência vai cair para os dois. Então, e com isso, fatalmente a gente vai ter uma perda de eficiência para a soja a partir de julho e o milho também vai ser atrapalhado. Alguns produtores estão acreditando, estão pontuando aqui no programa que as quedas para o milho, o preço do milho já chegou a uma chamada mínima que eles acreditam, né? Já rasou o fundo do poço. Né? E aí já me traz ali uma impressão de que eles devem segurar um pouco mais ainda o milho para negociar e começar a negociar um pouco mais de soja. Se isso ocorrer, como é que fica esse cenário logístico brasileiro, uma vez que nós vamos ter também, se tudo der certo nos Estados Unidos, uma safra nova americana entrando no mês de outubro, por exemplo?
O Brasil é muito mais barato. Esse é o problema do milho americano. Falta completa, total de competitividade. Por isso o programa americano não anda. Isso vale também para a soja, não a safra velha, a safra nova. O Brasil realmente caiu demais, muito rápido. Eu acho que chegamos, por enquanto, a um fundo do poço. Concordo aí com o produtor que comentou isso aí. Então o milho brasileiro sendo mais barato e o produtor segurando um pouco nesse momento, talvez a gente tenha alguma reação nos prêmios, como a gente já está vendo. Em 2 semanas, os prêmios do milho recuperaram 25 centavos por bushel, isso para embarque agosto e setembro. Bom, daqui para frente, essa questão da logística. E se sobrar muito milho lá para o final, ou muita soja, aí nós vamos ter a pressão também dos prêmios, só que não agora, lá para frente. Portanto, o produtor brasileiro precisa ficar muito atento a 2 coisas. Primeiro, como é que está o ritmo de embarque? E segundo, como é que está a cobertura do mercado interno? Porque se o mercado interno cobrir rapidamente as suas necessidades, sai de mercado e nós vamos ter menos compradores, o que não é bom. Vanim, pensando também nesse produtor rural que tem a soja, tem o milho para comercializar ainda, e também eu já olhei alguns números em alguns estados, principalmente o Mato Grosso, alguma comercialização já da safra 23-24, e que para nós aqui no Canal do Boi a gente entendeu que isso é um fator interessante, já ter alguma comercialização. Essa soja 23-24 aparentemente deve ser com um custo mais baixo. Como essa soja que nós estamos agora vendo, a comercialização dela, o custo foi talvez um pouco mais alto, isso talvez tenha aprendido um pouco esse produtor, ou é a experiência do ano de 2021 mesmo, que ele negociou mais cedo e acabou vendo os preços subindo e acreditou que em 22 aconteceria, em 23 também, o que não deve acontecer novamente? Vamos separar as coisas. Primeira coisa, custo de produção. Custo de produção você avalia em sacas, é a moeda do produtor. Parece que o produtor desaprendeu um pouco a olhar dessa forma a comercialização dele. Por quê? Ficam de olho somente no preço. Vou dar uma ideia, vou só dar um exemplo. Aqui no Paraná, no ano passado, nessa mesma época, a comercialização estava com um custo mais ou menos de 65 sacas por alqueire. E nesse momento nós temos condições já para o ano que vem em 60 sacas por alqueire. Tá bom? Então, está mais barato, mesmo com a queda da soja. Essa é a moeda do produtor, tem que fazer. Porque o ano que vem, custo de produção, ninguém sabe. E o outro ponto, qual a possibilidade, a chance de a gente ter de novo um problema muito sério logístico, dado que vamos ter um aumento da área de soja e ainda vamos ter um aumento do estoque de passagem para o ano que vem de soja e de milho, qual a chance de termos problema logístico de novo e uma penalização muito forte no prêmio? É muito alta. Então o produtor tem que estar atento a 2 coisas nesse momento. Primeiramente, a logística. É garantir escoamento. O segundo ponto é garantir o custo dele. E está mais baixo do que ano passado, nessa mesma época. Tem que fazer. Valim, para encerrar, pensando principalmente em soja, o produtor tem neste momento, não é a melhor janela, talvez não seja os preços que ele queira, mas é uma janela interessante de negócios que ele tem no momento, assim como outras anteriores que acabaram passando por ele? Eu acho que a gente ainda pode ter falando de safra de soja disponível, acho que a gente ainda pode ter alguma melhora no preço, porque o mercado climático ainda nem começou. É claro que nós podemos dividir o mercado climático em 2 etapas. Primeiro, o plantio é o mais importante. Alguns falam que o mês importante para a soja é agosto. Não é, é o mês de maio. Porque o mês de maio, se for muito chuvoso, muito frio, planta menos. Exemplo do ano passado. Isso faz o preço subir muito mais do que a produtividade, uma ameaça climática à produtividade, que acontece lá em agosto. Então, vamos passando esse mês de maio e parece que não vamos ter problemas de plantio. Portanto, o potencial de alta é menor. Então, o produtor tem que estar atento a esse momento. O mês de maio é super importante para ver isso. Agora, é claro, né? Se o clima mudar agora, nesse curto prazo, para muita chuva, e isso impedir o andamento do plantio no norte dos Estados Unidos, onde nem começou ainda, aí a gente pode ter alguns ralis aí e, claro, isso vai beneficiar o produtor.